noite oficialmente, tá? Para vocês aqui presentes eu já tinha falado, agora boa noite para o pessoal que está nos acompanhando ou na transmissão ao vivo ou através da gravação dessa palestra. E hoje a atividade que a gente tem vai ser uma palestra intitulada O Peregrino Invisível e a Fonte da Sabedoria. E eu vou contar um segredo para vocês. Espero que vocês não contem para ninguém porque é segredo. Tá? O pessoal que me conhece, o pessoal do Xing, ou mesmo aqui do Tao Te Ching, sabe que quando tem essas palestras de temas livres, eu costumo usar o Xing, eu peço orientação para o Xing para falar, Xing, que eu vou falar na palestra. Dá uma dica, né, dá uma ideia, e eu faço uma consulta de Xing, e a partir da consulta de Xing, aí eu desenrolo um tema primeiro e depois no dia da palestra eu dou a palestra. E dessa vez eu fui meio que com um tema pronto, eu só queria uma ajuda do Xing assim, para ele me ajudar a desenrolar aquele tema. E batendo papo com ele, fazendo a consulta, ele me falou, desencana desse tema, né, muito denso, fala alguma coisa mais leve. Uma coisa mais leve, esse daqui não vai dar certo, mas seria tão atual e tudo mais, seria desafiador, assim, mas tá bom, então eu não vou fazer isso, mas então o que é que eu vou fazer? E aí, antes que eu me debruçasse numa nova consulta para pedir orientação, veio um sopro assim, uma ideia, um sopro. Puxa, eu podia falar disso. Eu queria falar alguma coisa do Xing, porque amanhã, dia 12 de fevereiro, a gente começa uma nova turma do curso de Fundamentos do Xing. Eu queria falar alguma coisa do Xing. E aí veio um vento, me soprou uma ideia. Só que ele soprou só a ideia. Eu falei, olha, pode ser uma ideia interessante. A ideia foi o título. E aí o resto que viria depois, eu fiquei perguntando, mas e aí? E aí? E aí falou, no dia vem, tá? E aí falaram que no dia vem, espero que venha, peço ajuda de vocês, para que de verdade aquele sopro se transforme em algo. Tá? Então eu estou aqui meio receoso porque eu não sei ainda o que vem. Tá? Mas vamos invocar o que vem. A gente vai invocar o tal do peregrino invisível. A gente vai invocar o peregrino invisível para que ele nos conte a sua história. E a única coisa que ele me contou até agora, e eu não sei porquê, tá? É que o nome dele é Uri. Tá? E aí, Uri vai ser o nosso peregrino invisível. E tem mais uma coisa que ele me contou. Na verdade, ele se mostrou dessa forma, apesar de ser invisível, ele se mostrou dessa forma. Uri é um espírito do vento. Uri é um espírito do vento que veio compartilhar com a gente a história dele. Quem não sabe, os alunos do Xing já estão vendo o Uri aqui, porque esse daqui é um dos símbolos do Xing, é o trigrama vento. Tá? E Uri contou para mim que quando ele era mais novo, quando ele era mais jovem, ele, como todo bom espírito de vento, ele era bastante brincalhão. Ele gostava de dançar daqui para lá, de lá para cá. Ele gostava de passear por todas as direções. Ele ia para o leste, para o oeste, outra hora ele ia para o norte e para o sul. De vez em quando ele ia para as outras direções colaterais. Ele estava sempre indo e vindo, serelepe, leve, discreto e invisível, como todo bom vento. E também como todo bom vento, nesses passeios de Uri por todas as direções, e não só para as direções na horizontal, Uri também subia e descia. Ele entrava nos buraquinhos, passava nos buraquinhos das árvores e fazia as árvores cantarem, assobiarem. E nesses passeios de Uri, uma coisa que ele gostava muito de fazer era balançar a copa das árvores. Quando ele passava e balançava a copa das árvores, de vez em quando, uma outra folhinha se desprendia. E aí ele pegava aquela folhinha e ficava brincando com a folhinha, levando a folhinha daqui para lá, de lá para cá, rodopiando a folhinha. Mas uma das coisas que ele mais gostava, que ele mais adorava,
e que eu também adoro particularmente, né? E o Theo também adora, espero que ele esteja assistindo também ao vivo. O Theo é meu filho. Tá? Mas a gente adora também uma coisa que o Uri gosta muito. São as sementes de dente de leão. Aquela semente que quando ela é toda fofinha assim, quando bate um vento, né, o vento leva a semente de dente de leão, que segue flutuando pelo ar, levada ao vento e se espalha para todas as direções. O Uri adora sementes de dente de leão porque ele consegue transportar as folhas de lá para cá de uma maneira muito interessante. Ele leva as folhas para longe das árvores. Mas a semente de dente de leão, como ela é tão levinha, ele leva para muito longe. Ele consegue espalhar essas sementes de dente de leão para lugares bem distantes em relação à plantinha de onde elas se originaram. E aí o Uri, ele seguia nessa vida gostosa de ir para lá e para cá, dispersando, transportando, né, as coisas para as várias direções. E o Uri, ele tinha uma coisa muito interessante também, porque como ele é invisível, a gente não vê o vento, quer dizer, alguém pode ver. Aí, ó. Vocês viram o vento? Ah, sinceramente, viram o vento? Vou dar outra chance. Não deu para ver, tá? Mas, se a gente fizer isso, ó. E agora, deu para ver o vento? Não deu para ver o vento. O vento não dá para ver. Dá para ver o quê? Dá para ver o movimento que ele provoca por onde ele passa. A gente não vê o vento, mas a gente consegue ver os sinais de que ele passou por aí. Mais ainda, a gente pode não ver o vento, mas se eu fizer isso, ó, esse é o convite. Faça isso. Você sente o vento. Tá? E você sente o toque do vento. E você sente como o toque desse vento é suave, é aveludado, é envolvente. Esse é o nosso amigo Uri. Como todo bom vento, invisível, se movimenta suavemente de lá para cá. Suave, agradável, envolvente. Transporta e leva as coisas por todas as direções. Só que o Uri, num determinado momento, como a noite de hoje, em que não tem vento, mesmo a gente chamando o Uri, ele não veio, tá? E está quente, está abafado, e tem um pessoal que está invocando o Uri assim com o leque, né? Mas porque ele não está vindo naturalmente ainda. Espero que a gente venha, né? Mas num dia em que o ar estava mais parado, e o vento não estava tão dançarino quanto o Uri gostava, nessa parada ele começou a pensar algumas coisas. Ele começou a pensar que ele vai para lá e vem para cá, vai para as direções todas, leva coisas daqui para baixo, sobe, desce, penetra nos vários lugares. Mas ele está sempre indo para algum lugar, mas deu uma sensação de que ele, mesmo se movimentando assim, tanto, ele não ia para lugar nenhum. Ele ia para todas as direções, mas ele não tinha uma direção que ele estava seguindo. E nessa hora ele se sentiu verdadeiramente um peregrino que fluía sem direção, como se o fluxo dele não tivesse um sentido, um algo a perseguir. Ele não perseguia nada, ele ia e vinha ao sabor do espírito do vento. E com esses pensamentos ele começou a ficar um tanto quanto hesitante nos seus movimentos. Quando de repente algo o impelia para ir numa determinada direção, ele começava a ficar hesitante, pensando, mas será que eu preciso ir mesmo nessa direção? Aí depois algo o impelia para uma outra direção, falou, puxa vida, mas essa direção é diferente da outra. Aí eu vou para lá, e agora eu vou para cá. E qual o sentido disso tudo?
E aí ele subia e ele descia, ia para lá e para cá, e ele começou a entrar numa ciranda, começou a criar um redemoinho, que fez com que ele se sentisse meio perdido. Entrou num certo conflito existencial. Vocês imaginam o espírito do vento em conflito existencial. Tá? Mas o Uri entrou nesse conflito. E o pensamento dele, quanto mais ele pensava nessa circunstância, mais aumentava o redemoinho. E mais todo aquele fluxo de lá para cá, daqui para lá, começou a não ter sentido. E aí no fluxo dele ele começou a se impelir, mas com um sentimento de uma certa insatisfação com aquela dinâmica. E num desses dias que ele estava meio down, meio devagar, meio desanimado, ele passou numa região que tinha um riachinho. Um riachinho ali embaixo. O pessoal do I Ching já sabe que isso daqui é um outro símbolo. É o símbolo do rio, é o símbolo da água, é o símbolo do riachinho que o Uri viu aqui embaixo. E aí ele começou a olhar o riachinho e algo chamou a atenção do Uri. Ele percebeu, ele começou a seguir assim o riachinho e ele começou a perceber que no fluxo da água do riacho, a água ia para um lado, ia para o outro, de vez em quando encontrava uma pedra, batia, mas ou passava por cima, ou dava a volta, passava pelo lado. E ele seguindo a água e o fluxo do riachinho, ele ficou impressionado. Impressionado porque a água seguia sempre numa direção determinada. E todo o fluxo dela ia naquela direção. De vez em quando ela desviava, mas ela só desviava para continuar retomando, para retomar o seu curso mais à frente. E olhando assim, ele percebeu que, na verdade, aquela água sempre ia na mesma direção, porque ela sempre ia para onde? A água vai para onde sempre? Para baixo. A água sempre vai para baixo. E por essa característica de ir para baixo, ela estava sempre determinada no seu curso. Ela parecia que não tinha dúvidas. Por quê? Porque se não dava para ir de um jeito, ela procurava o outro e continuava indo para baixo. E aquilo deixou o Uri impressionadíssimo, porque a crise dele era justamente uma crise de não saber para onde ir. Ir para muitos lugares e não ir para lugar nenhum. E a água parecia que sabia muito bem. E aí o Uri falou, puxa vida, eu gostaria de ter essa mesma determinação da água. Sabe o que eu vou fazer? Vou seguir a água. E aí o Uri, ele continuou seguindo o curso daquele riachinho. Ele falou, não, eu preciso descobrir qual é o segredo da água desse riacho. Como é que ela consegue ser tão determinada de seguir sempre naquela mesma direção? E ele foi seguindo, e seguindo, e seguindo a água do riacho. Até que chegou uma hora que aquele riacho, ele caía num buraco. Um buraco escuro. Um buraco muito escuro. E que dentro daquele buraco, a água do riacho sumia. Desaparecia. E aí naquela hora o Uri, que estava seguindo a água, ele estava indo, quando ele percebeu que a água ia para o buraco, ele, opa! Deu uma guinada e se desviou do buraco. Ele não entrou com a água no buraco, porque o buraco era muito escuro, não dava para ver nada lá dentro. E ele só percebeu que a água que entrou no buraco caía, ia para baixo, porque era um buraco fundo e escuro. Era um pequeno abismo. Abismal é o nome da água aqui, tá? Mas o Uri se deparou com aquele abismo e ele ficou com um medo danado de entrar naquela região escura. Ele não sabia o que tinha lá dentro. Podia ter qualquer coisa. Podia ter um outro espírito, devorador de espíritos do vento. E ele falou, não, aí eu não quero entrar. Mas ele pensou, mas a água entrou. A água entrou, a água com toda a sua determinação, ela entrou no buraco, sem medo.
Eu fiquei com muito medo. A água me deixou com muito medo de me carregar para aquele buraco, mas ela entrou. E ela foi lá para o fundo do buraco. Está me dando a impressão que se eu quiser descobrir o segredo da água, eu vou ter que fazer como ela. E de forma corajosa e determinada, eu vou ter que entrar no buraco. Penetrar naquele buraco escuro. Que eu não sei qual a profundidade dele. Profundidade que lá em Araçatuba a gente chamava de fundura. Eu não sei a fundura do buraco, né? Mas eu acho que eu vou ter que entrar nesse buraco. Só que ele ficou na porta do buraco. Entro, não entro, entro, não entro, entro, não entro. E ele resolveu não entrar. Não deu. Ele não encarou aquele desafio. Algo o chamava, algo o impelia a entrar no buraco. Mas ele não conseguiu. Ele ficou com muito medo do buraco. Ficou com muito medo daquele escuro, daquele mistério que tinha no buraco. Apesar daquela água o chamar lá para dentro. E aí ele virou e foi para outra direção e ficou pensando, mas eu vou, não vou, ele não sabia se entrava ou não no buraco. Queria muito, mas estava com muito medo de entrar no buraco. E aí ele resolveu pedir ajuda. E ele foi pedir ajuda, olha só, para uma grande árvore que tinha no bosque que ele habitava, que ele costumava habitar. E que parecia ser uma árvore muito antiga e muito sábia. E ele gostava muito de passear nos ramos daquela árvore. E aí então, ele se dirigiu e foi encontrar aquela árvore. Aquela árvore também tinha um espírito que habitava na árvore. O nome dela era Madame Xun. Madame Xun. Xun é outro nome do vento, tá? O vento também está relacionado com o próprio simbolismo da árvore. Tá? E o Uri tinha muita afinidade com a Madame Xun. E a considerava muito sábia. Por isso ele foi se aconselhar com a Madame Xun. E aí, quando ele chegou lá, ele contou essa história da crise que ele estava vivendo, de não saber para onde ir, de ir para todas as direções, mas de não ir para direção nenhuma. E contou para a Madame Xun também que ele tinha encontrado o curso da água e que ele seguiu o curso da água, mas que ao chegar num abismo, no buraco que a água penetrou, ele não conseguiu. Ele teve muito medo e desistiu de seguir a água. Mas algo continuava chamando. E ele não sabia naquela hora se ele entrava no buraco ou se ele deixava essa empreitada de lado. E aí ele pediu a orientação da Madame Xun. A Madame Xun, com muita paciência, com muita suavidade, ouviu a história do Uri, respirou e suspirou fundo e falou: Uri, eu preciso te contar algo da minha própria história. Na verdade, originalmente eu não era o espírito de uma árvore. Eu era como você, um espírito do vento, que dançava para lá e para cá, ia para todas as direções, como você faz, transportava as coisas para lá e para cá, penetrava em todas as direções. E um dia, também, seguindo esses movimentos naturais, eu encontrei essa árvore. E eu estava dançando aqui entre os ramos da árvore, quando eu vi esta abertura. E ela mostrou uma abertura para Uri. Uma abertura que tinha no tronco da árvore que ele nunca tinha percebido. E era uma abertura que, quando a gente olhava para dentro, não dava para ver o que tinha. Ela era uma abertura escura também. E aí a Madame Xun falou: quando eu me deparei com essa abertura nessa árvore, eu também tive a mesma sensação que você. Algo me puxava para dentro dela. Mas eu fiquei com muito medo de entrar nesse caminho escuro. Só que, depois de hesitar por algum tempo, eu aceitei e penetrei nesse caminho, nessa abertura que a árvore oferecia. E quando eu fui penetrando naquele orifício da árvore, fui me sentindo, a princípio, um pouco apreensiva, porque eu não enxergava direito o que acontecia. Mas, ao mesmo tempo, aquilo foi me dando uma sensação agradável de acolhimento.
E eu fui penetrando mais. E quanto mais eu penetrava no caminho daquele orifício, mais acolhida eu me sentia. E eu ia penetrando mais e mais e mais fundo. Até perceber que em um determinado momento eu já estava tão fundo na árvore que eu já não estava mais em contato com a superfície. Eu tinha penetrado até as raízes dessa árvore. E penetrando até as raízes dessa árvore, sabe o que eu encontrei lá no fundo? E o Uri, assim, que ele estava assim, com os olhos arregalados, ouvindo a história da Madame Xu, falou, não, o que você encontrou lá embaixo? O que você encontrou lá embaixo? Ela falou, eu encontrei um veio d'água. A raiz da árvore foi até lá no fundo da terra e encontrou um veio d'água. E ali no fundo, eu vi que a raiz conseguia absorver aquela água, fazer essa água penetrar pela raiz. E aí eu senti um grande frescor quando a água penetrou pela raiz. E eu me deixei levar, eu me entreguei a esse frescor da água que veio penetrando pela raiz. E eu já sabia que a água sempre desce. Mas naquele momento, dentro da raiz profunda da árvore, eu sentia a água subindo e fluindo por mim. E eu comecei a subir pela raiz de volta, junto com a água. E a água foi subindo pelo tronco, e foi subindo até os ramos e penetrando até nas ranhuras das folhas. E ali eu percebi que aquela árvore conseguia ajudar a água lá do fundo, que só desce, a subir até a superfície, para nutrir a vida da própria árvore e também dos vários seres que moram na árvore e que se alimentam das suas folhas, das suas flores, dos seus frutos, das suas sementes. E dessa forma, a água que vem aqui à superfície através desse fluxo que a árvore cria, ela consegue nutrir a própria vida. E ali eu descobri que essa água não é só uma fonte de vida, ela é também uma fonte de sabedoria, porque ela sempre encontra o caminho para ir para baixo, mas sozinha ela não consegue subir, e para subir ela encontra caminho se aliando a quem possa ajudá-la a subir, que nesse caso é a árvore. E eu me senti tão envolvida, me senti tão abraçada e tão plena com toda essa descoberta, com toda essa sabedoria que essa água me propiciou, que eu resolvi tomar esta árvore como a minha própria moradia. E já faz muito tempo, tanto tempo que já não me lembro mais de quando isso aconteceu. Desde então eu passei a habitar essa árvore e sigo ajudando a água a subir à superfície para nutrir a vida. E quando eu faço isso, essa água vem e nutre a minha própria sabedoria. E aí o conselho da Madame Xu pro Uri, se aquele pequeno abismo misterioso e escuro está te chamando, eu sei que você está com medo, vai com cautela, mas tenta penetrar suave e gradualmente para ver o que a água que penetra dentro dele te conta, o que ela pode te mostrar. Porque a água que eu encontrei lá no veio profundo que essa árvore bebe é uma água que me torna mais sábia a cada dia. E aí o Uri agradeceu a Madame Xu, né, e ficou mais encorajado, ficou mais animado para resgatar o seu caminho. E aí ele tomou o caminho de volta, reencontrou o riacho e foi seguindo o riacho até a região do buraco, até a região daquele pequeno abismo. E naquele momento ele falou, agora eu vou como ela falou, suave, hesitante, penetrando devagar, mas eu vou penetrar no buraco, junto com a água. E aí ele respirou fundo, suspirou fundo e penetrou no buraco, junto com a água. A primeira coisa que ele sentiu foi um grande frio na barriga,
Imagina um espírito de vento sentindo frio na barriga, se nem barriga ele tem. Mas ele sentiu o frio na barriga que nem a gente sente quando a gente desce muito rápido. E aí ele desceu e no começo ele ficou apreensivo porque ele não enxergava nada. Mas ele foi descendo junto com a água e a partir de um determinado momento ele já não estava mais apreensivo daquela maneira e ele conseguiu fluir mais lento e mais suave. E o fluxo dele ficando mais suave, ele foi conseguindo acompanhar melhor a água. Conforme ele ia penetrando suavemente naquele buraco, o ambiente começou a ganhar uma certa clareza. Ele começou a enxergar um pouquinho melhor, já tinha se adaptado ao escuro. E ele percebeu que o buraco que, sem enxergar nada, que era tão misterioso e assustador, começava a deixar de ser tão assustador assim na medida em que ele penetrava mais e mais no fundo daquele pequeno abismo. Até que chegou um momento em que ele parou de cair. O abismo já não era mais um abismo e a água seguia fluindo, mas ela seguia fluindo quase que num pequeno plano, como se fosse uma pequena caverna subterrânea. E o Uri, sendo um espírito do vento, ele consegue se adaptar bem aos relevos e ele foi seguindo naquela caverna subterrânea, seguindo a água e sentindo o frescor daquele ambiente que já não era mais tão assustador assim. Conforme ele foi se familiarizando, ele foi se tranquilizando e voltando a ser suave. Até que ele conseguiu perceber a superfície daquela água que corria também suavizando, porque ela tinha um movimento mais intenso, mas conforme ele ia suavizando, a água também ia suavizando. Até que ele chegou numa área em que ele sentiu uma calma muito grande. Ele sentiu uma tranquilidade maior. E quando ele olhou a superfície da água já não tinha mais as ondinhas que o vento faz quando a gente assopra a superfície da água. Aquela água estava calminha, como se tivesse parado. Ela estava fluindo, mas ela estava fluindo tão calma que ela formou um pequeno espelho d'água. Espelho d'água. O espelho d'água tem outro símbolo, que é esse cara aqui, ó. Esse daqui é o lago. Um lago que mostra a água e quando ela está parada e calma, ela vira como se fosse um espelho. E a gente olha e a gente vê o nosso reflexo. Ou a gente olha e vê o reflexo do céu. Naquele caso, o Uri, olhando e contemplando aquela água calma e parada lá no fundo da caverna, o que ele viu quando ele parou em cima daquela água muito calmo e sereno foi uma imagem. Uma imagem que ele viu no fundo daquela água plácida e serena. Imagem normalmente está relacionada com esse outro trigrama aqui, que é o fogo. E olhando nesse espelho d'água, o Uri viu uma imagem. Adivinhem qual foi a imagem que ele viu? A imagem dele próprio. A imagem do Uri. Mas ele não é invisível? Sim. Mas misteriosamente, ao contemplar aquele espelho d'água, ele percebeu a própria imagem dele. Naquele momento, ele não conseguiu fazer nada mais do que se entregar ao pulso de penetrar naquela imagem. E ele então penetrou suave, naturalmente, naquela imagem. Ele não percebia mais água, nem imagem, nem caverna e nem nada. Conforme ele penetrava naquela imagem, o que ele conseguia contemplar cada vez mais era a imagem do seu próprio coração, que é um dos simbolismos do fogo. E penetrando nessa imagem do seu próprio coração, o Uri, que estava em busca do segredo da água, de como é que a água conseguia ser tão determinada e sempre na mesma direção, naquela hora em que ele conseguiu contemplar sua própria imagem e penetrar no vazio do seu coração, o que ele descobriu foi que
a água só tinha aquela determinação toda de seguir sempre na mesma direção, para baixo, porque essa era a natureza dela. E naquele momento ele se iluminou. A sua consciência se iluminou. E ele percebeu que nas idas e vindas, percorrendo as várias direções, penetrando nos espaços, não reconhecendo fronteiras, levando as coisas daqui para lá, de cá para cá, brincando de dança com o dente de leão, ele se sentia tão feliz antes, porque simplesmente essa era a natureza dele, a natureza do Uri. Ele era um espírito do vento, e é isso que o vento faz. Ele se movimenta suavemente para todos os lados, para todas as direções. E ali naquele momento, ele percebeu que a água tinha ajudado a ele próprio a descobrir a sua própria natureza. Da mesma maneira que a água tinha ajudado a Madame Xun a descobrir a natureza dela e ela se realizar virando o espírito de uma árvore, aquela água sábia e misteriosa tinha acabado de revelar para o Uri um grande mistério que estava oculto no coração dele. A natureza de ser um espírito de vento. E a partir daquele momento, ele descobriu que ele não precisava habitar uma árvore como fazia a Madame Xu. E nem precisava ir sempre numa única direção determinada como fazia a água. Que ele poderia se realizar e ser feliz sendo plenamente o que ele era. Um espírito de vento, dançante, suave e invisível, percorrendo o mundo sem fronteiras, conectando todas as direções. E o Uri me contou por fim que na verdade, cadê? Sumiu. A grande inspiração da história dele veio desse símbolo do I Ching, tá? Que é um hexagrama chamado, adivinhe, poço. E aí adivinhe o que a gente tem, olha só o que a gente tem, né? A gente tem o poço escuro aqui, um símbolo da água, né? O poço onde o Uri penetrou foi até as profundezas. Foi até as profundezas e lá no fundo desse poço ele encontrou um espelho d'água. E contemplando e penetrando na imagem do espelho d'água, ele iluminou a sua própria consciência. Isso é a história do Uri. Isso é I Ching. Tem muita gente que me pergunta: Wagner, o que é o I Ching? Eu tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar porque não dá para explicar o que é o I Ching. Não, para que serve? Deu vontade de espernear no chão. Não, o I Ching, para que serve? Serve para um monte de coisa. Tecnicamente, a gente usa esses símbolos do I Ching como oráculos, tá? Para nos ajudar a tomar decisões que tornem a nossa caminhada mais harmônica com o nosso destino, mais harmônica com a circunstância que a gente vive. O I Ching é o estudo dentro do taoísmo, onde a gente tenta entender como é que as energias do Yin, que são essas linhas interrompidas, e as linhas do Yang, que são essas linhas cheias, se combinam para formar os 8 trigramas do I Ching e os 64 hexagramas do I Ching. Mas não para entender só o símbolo, porque os símbolos, eles são representações da vida, do mundo, dos fenômenos. E quando a gente estuda o I Ching, a gente tem que olhar para além do símbolo, para poder fazer igual o Uri e penetrar na região da sabedoria do que esses símbolos podem nos proporcionar. Eles podem nos proporcionar imensas revelações, seja através de uma consulta ao oráculo, seja através de uma contação de história, seja através do estudo e da reflexão,
seja através de olhar o símbolo, o espelho de nós mesmos. Para que a gente possa, como Uri, penetrar no âmago do nosso coração e descobrir de verdade quem a gente é, o que a gente é, o que eu preciso para ser pleno, para ser autêntico, para ser de verdade, o que eu tenho para ser. Por isso, quando vocês receberem o nosso convite para estudar I Ching, claro que a gente vai estudar um monte de coisa técnica. O curso de fundamentos, que começa amanhã, tem um monte de elementos e informações que são técnicas, mas na verdade é basicamente para a gente aprender a linguagem desses símbolos, aprender a conversar com os símbolos, para aprender a ouvir a história que eles podem nos contar, para poder acessar a sabedoria que esses símbolos podem trazer, para que a gente possa restaurar a harmonia da nossa própria vida. E aqui fica então o nosso convite para vocês. Se quiserem vir estudar I Ching com a gente, é extremamente divertido, é extremamente lúdico, é extremamente revelador. Isso é a base de todo o pensamento taoísta. Todo o pensamento, toda a filosofia, todas as práticas, toda a teologia, tudo que existe dentro do taoísmo está fundamentado não só nesses símbolos, mas nessa forma de pensar. Está fundamentado nessa dinâmica. Quem olha para isso daqui sem saber nada, vê traços. Conforme a gente vai penetrando na região dessa sabedoria, a gente vai vendo coisas. Eu tinha um medo danado quando, na faculdade de psicologia, no último ano, a gente fazia estágio no Charcot, né, no manicômio. Eu tinha receio que a professora de psicopatologia soubesse do que eu via quando eu olhava as linhas do I Ching. Né, porque em uma outra vez ela poderia não querer deixar eu sair lá do Charcot, achando que eu estava alucinando de ver um monte de coisas e um monte de movimentos só olhando um monte de tracinho. Mas a ideia de estudar I Ching é justamente para que a gente consiga extrair desses símbolos o que eles podem nos oferecer. Aqui no caso trouxe uma história, tá? No caso dos oráculos traz orientação, sabedoria para a nossa vida. Para quem trabalha com marketing, pode trazer um monte de ideias. Para os artistas, pode trazer um monte de inspirações. Para quem tem problema, eu sei que vocês não têm problema, mas quem tem problema, ele pode trazer um monte de saídas e soluções para a gente resolver os nossos problemas. Tudo bem? Então, queria agradecer a presença, a receptividade de vocês, agradecer ao Uri também por ter soprado não só a ideia, mas ter soprado a história aqui. Eu estava tremendo, estou tremendo até agora, porque eu não sabia se ia sair, mas saiu. Tá? Agradecer a todos vocês pela participação, agradecer a todos os professores que participaram também aqui das atividades, das celebrações do Ano Novo Chinês, e que também desenrolam aqui na Sociedade Taoísta uma série de atividades, dão suas aulas, dão suas palestras, dão seus cursos, e tem um monte de coisa muito legal e muito boa acontecendo com esse espírito, não só através dos caminhos da mente, mas através dos caminhos do corpo e através dos caminhos da energia, tá? E que todos nós, todos vocês estão convidados a experimentar. Ok, então, uma vez mais, meu agradecimento a todos vocês que estão aqui presentes, o pessoal que nos acompanhou também até tarde da noite na transmissão ao vivo, ou também o pessoal que estiver assistindo a palestra gravada. Sem mais delongas, obrigado, gente, boa noite e até a próxima. Xinhen Bailan, feliz ano novo!